Fala pessoal, cheguei aqui na N1 Company para um bate-papo com dois empresários cristãos, um casal de empresários cristãos, a Lívia e o Matheus. A Lívia que tem mais de 8 anos de influenciadora, mais de 200 mil seguidores, e o Matheus que vem lá de Minas Gerais, de uma empresa familiar, indústria, empresa de eventos e que agora está construindo essa empresa em casal. A história vai ser muito bacana, vem para cá. Oi, irmão. E aí, tudo bom? Como é que tá? Boa tarde, tudo certo, né? Tudo bom? Prazer. E aí, preparados para contar a história de vocês? Vamos sim, vamos sim. Vamos nessa. Seja bem-vindo. Bora lá. Estou aqui com dois empresários cristãos, N1 Company, e conta um pouco pra gente sobre assim, a história de vocês. Eu sou influenciadora, tem mais de 8 anos que eu trabalho com isso, né? Desde meus 15. E eu sempre gostei muito de postar, de fazer conteúdo. E aí chegou uma época que eu lembro que eu me destaquei muito aqui na cidade e fora também, com as edições diferentes. Então eu gostava sempre de comunicação. Mesmo não emergindo ainda diretamente na área, eu já fazia marketing pra mim mesma. Tanto que eu cresci o meu Instagram, hoje eu tenho mais de 225 mil seguidores, então já tenho uma comunidade ali bem engajada comigo. E foi através desse trabalho ao decorrer dos anos. Então, desde esse período, eu já gostava muito dessa área. E vocês vão entender um pouquinho mais pra frente que esse foi o pontapé pra N1 nascer. Cara, eu sempre tive uma veia empreendedora. Meu pai é daqueles que ele não te dá o peixe, sabe? Ele te ensina a pescar. E isso sempre me despertou a conquistar as minhas coisas, assim. Eu sou daqueles que na escola, de pequenininho, eu saía mais cedo da aula para poder comprar as fichas do refeitório para poder vender mais caro pra galera que tava na fila. Mas eu comecei a empreender mesmo depois que eu entrei na faculdade, fiz administração. Não concluí, mas logo que eu iniciei a faculdade, eu assumi uma empresa que nós temos de Uberlândia, que é voltada para a área de eventos. E aí comecei a estruturar muitas coisas, a gente tem um sócio lá na operação, e aí entrei pro administrativo, parte de gestão de pessoas, sempre gostei muito, conciliando ali com a faculdade, então a empresa era tudo voltado a eventos, som, luz, palco, que eu gostava muito, mas na pandemia foi o primeiro afetado, né? Verdade. E o último a parar. Então, com isso, meu pai me fez um convite para vir para a Feira de Santana, onde a gente tem uma indústria familiar aqui também, e processo de carnes, indústria de carne moída congelada. Nada a ver com o que eu fazia na época, né? E nem com o que eu tinha tido contato até então. Mas eu topei o desafio, fiz uma proposta para vir. Topei o desafio, sempre gostei de coisa nova e sempre gostei muito de desafio. Eu falo pra Lívia que eu adoro problema. Quando tem problema na empresa, pode jogar pra mim que eu gosto de resolver, gosto de resolver problema. Sim. E aí cheguei com a empresa numa crescente e foi um momento muito bom, de muito aprendizado. Eu vim com um projeto de ficar 5 anos em Feira de Santana, sair de Uberlândia. E voltar pra Minas. Voltar pra Minas, vai, toda a minha família. Aí a Lívia apareceu no meio do caminho, aí mudou tudo. Mudou 5 anos na mente dele, Deus assim, olhando, peraí, calma, não é assim, né? É assim, tem planos melhores. Exato. Na época eu ainda não sabia, né, que era Deus quem faz os nossos caminhos, então a gente sempre achava que estava no controle de tudo, mas foi bem desse jeito. E aí fiquei na empresa, na indústria até 2023, que foi quando eu conheci Lívia. E aí, quando eu a conheci, eu já tinha desejo no meu coração de abrir um negócio próprio. Por quê? Na empresa de meu pai, eu me deparei com um limite. Eu já tinha aprendido de tudo, tinha passado para o chão de fábrica. Então eu comecei lá no chão de fábrica, aprendendo tudo. Eu sei como é. Com certeza. Também compartilho do mesmo segmento, assim, né? E me encantei, foi algo novo para mim, né? Me encantei pelo chão de fábrica, processo de produção. Quando eu cheguei, inclusive, curioso, eu cheguei claramente para poder ajudar na parte administrativa e gestão de pessoas, que é o que eu gostava, e meu pai precisava desse braço lá. Mas quando eu cheguei, eu fiz questão de falar... Onde que todo mundo que entra aqui começa? É lá dentro do chão de fábrica, pronto, eu quero ir para lá. Para justamente eu entender da operação como um todo, saber que eu podia colaborar lá dentro do chão de fábrica. E aí, tanto que a gente tinha uma média de produção na época de 80 toneladas mês, a gente bateu lá 110 toneladas mês, teve uma crescente muito positiva. E aí depois fui passando para os outros setores da empresa. E aí chegou num nível que eu estagnou, né, esse crescimento.
Mas acho que ia para a próxima pergunta, provavelmente. E aí a chave da pergunta, né? Encontrei Lívia e com esse desejo no meu coração de partir para um outro business, outro negócio, Deus colocou esse projeto da N1 no nosso coração com uma dor de mercado. Acho que todo bom negócio ele nasce de uma dor latente do mercado, a gente identificou essa dor e decidimos abrir esse projeto aí que estamos hoje, desde então. Muito bom, muito bom. Acho legal da tua história. Você falou que desde pequeno, né, foi incitado em você essa veia empreendedora, né? E eu acredito que a veia empreendedora, ela não é só uma prática que a pessoa faz de empreender, mas é uma mentalidade que a pessoa precisa ter desde o início mesmo, né? Então, é muito bom teu pai desde o início implementando isso na tua mente, colocando isso no teu coração, para que você possa crescer com essa mentalidade. Como é que foi esse processo de entendimento de Deus, assim, quando vocês se conheceram, se juntaram, foram caminhando junto e entenderam mesmo assim que seria o caminho da N1? Perfeito, perfeito. É diferente da sua família, né? O nosso empreendimento aqui, ele não tem longos anos, né? Meu pai está aqui desde 2016. Então, começou nele, então? Começou nele, o projeto daqui começou nele. Entendi. Com outro sócio. Nós temos um sócio que é meu primo, na época tinha meu tio, mas não tem um negócio de longas datas, longas gerações. E por esse motivo, consequentemente, não tem esse peso geracional e de longa data e tudo mais. Mas, no geral, eu sou um cara muito pragmático. Eu vim com o objetivo, atingi esse objetivo, cheguei no limite dele e aí eu sabia que aí já não me cabia mais. Porque, na época, eu vim com a cabeça muito de crescimento, né? Eu vim com 20 anos de idade, então, no auge de crescimento de carreira, né? Quando a gente começa a entregar aí o gás para dar na carreira. Força total, Força total, sangue no olho. E no início foi muito bom, aprendendo muita coisa e, como eu falei, crescimento de produção, de equipe. A gente sai de 12 pessoas na linha de produção e vai para 18, 50% de aumento, apesar de ser uma indústria pequena, né? Isso impactou muito nos resultados. Mas mesmo assim, meu pai já um cara querendo desacelerar e aí... E você querendo acelerar e ele desacelerando. Exatamente. E aí tinha duas opções, ou eu ficava no conforto de estar num empreendimento familiar e esse conforto aí e pronto, ou eu escolheria um novo desafio, visto que aquele ali eu não conseguiria expandir, né? Porque eu poderia ir para o projeto de expansão, mas eu vi que não tinha espaço para isso. Então, pragmático. Se aqui eu não tenho mais o que aprender, né? Não tenho mais o que aprender, não tenho mais o que crescer, agora é hora de um novo desafio. E aí foi quando coloquei no meu coração que eu precisava de um novo desafio. Pronto, primeira etapa. Nisso conheci Lívia. E aí conheci Lívia, ela na época trabalhando como influenciadora, só que eu já vinha em orações para Deus colocar no meu coração que projeto é esse? Porque uma coisa, beleza, decidi, mas agora o quê, né, cara? Porque eu vim com esse objetivo, ficou procurando uma visão de Deus, né? Algo que Deus pudesse realmente abrir os teus olhos. Né? Exatamente. Porque, apesar de na época não ser batizado e de fato não tinha entregado minha vida para Jesus ainda, eu nasci em berço cristão, então eu já tinha um entendimento da palavra e sempre entregava ali meus propósitos para Cristo, né? E aí comecei a entregar para ele, até que um dia em específico a gente estava em casa, ele estava estudando, inclusive estudando marketing, um curso de um amigo meu lá de Uberlândia, porque na época eu coloquei ela para fazer esse curso porque fazia muito sentido para o que ela estava fazendo, né? Mal a gente sabia que o quanto ia fazer sentido para o novo projeto. É verdade. Na época eu não tinha zero intenções de nenhum. Sim. Mas nisso, um culto que eu tinha ido, na semana anterior, o pastor tinha orientado a fazer orações específicas para o que a gente queria. A gente ser mais específico. Ah, Deus me abençoa no meu trabalho, me abençoa na minha vida profissional. Muito amplo. Não, ele falou, seja específico. Eu quero que o Senhor abençoe nesse projeto. Eu tá assim, meu coração tá... Isso muda tudo. Tudo. É porque muitas vezes a gente tem a visão de um Deus, mas a gente não tem o relacionamento com o Pai.
E isso aí, essa premissa, ela parte para esse relacionamento com o pai. A gente não vai falar com o pai, uma coisa genérica. Não, pai, hoje aconteceu isso, aconteceu aquilo. E ele é isso mesmo, ele é um pai pra gente. E aí foi a partir dessa virada de chave, né, amor? Eu lembro que um dia, uma manhã, o Matheus tava orando e eu tava estudando. E aí ele tava orando mais uma vez e ele aprendeu isso com o pastor no domingo. Na segunda-feira, a gente tava nessa rotina matinal e aí ele começou a orar no quarto. E aí depois ele me relatou que foi especificamente pra isso. Senhor, nos dá um direcionamento, qual empresa, qual negócio a gente pode abrir. Onde que o Senhor quer que a gente esteja. E aí eu lembro que ele voltou do quarto orando. E aí eu lembro que veio um estalo assim na minha mente, nem sabia nem que ele tava orando. Tava lá na intimidade dele, eu tava na sala. Aí eu falei assim, amor, eu tinha muito contato com lojistas, né? Porque eu fazia muitos provadores, ensaios fotográficos pra muitas marcas de roupa. E aí eu lembro que eu falei assim, amor, hoje, semana passada, uma loja entrou em contato comigo e falou assim, Lívia, você tem como cuidar da minha marca? Você tem como ser o marketing da minha marca? Sendo que eu não fazia. Eu era a minha própria empresa. Sim. E as marcas me contratavam para divulgar os produtos delas. Mas eu não fazia marketing para empresas. E aí, beleza. Aí ele viu isso e ficou quieto. Só que olha a demanda aparecendo. Só que foi muito assim, na época eu não comentei, porque é aquela coisa, né? Hoje eu tenho o discernimento que eu tive, na época, uma visitação do Espírito. Porque foi uma condução, cara, do nada veio no meu coração, vai e ore por isso. Aí eu vou até o quarto, oro de joelhos, específico pra isso. Saio do quarto, sento no sofá de novo, 5 minutos depois, Vivi, amor, trouxe isso. E aí vem da Veia Empreendedora. Na hora que ela trouxe uma dor, opa, um business. Só que foi aquela coisa, né? Pô, pode ter sido coincidência, né? Foi coincidência, não sei o quê, eu tinha acabado de orar, mas não, nem comentei com ela. Aí depois, ao decorrer da semana, foi aparecendo outras marcas que eu ia todos os dias, né? Eu estava com 2, 3, 4 lojas por dia. E aí foi aparecendo mais lojas falando isso pra mim. Nossa, não tô conseguindo, tô me decepcionando, eu quero uma coisa inovadora, eu vejo que você faz os seus vídeos diferentes, tem umas edições diferentes, eu não tô achando ninguém pra fazer isso, e eu quero também que cuide do geral da minha empresa e tal, eu quero uma coisa inovadora. E foi falando, e eu comentando com ele. Aí chegou, assim, um estágio que, na época, o meu padrasto, né, tem um restaurante muito conhecido aqui em Feira de Santana, e ele me ligou, e eu não tinha comentado nada com ele. Ele me ligou e falou, você quer quanto pra você cuidar do meu restaurante? Eu quero que você tem muito, porque teve uma época, né, que ele queria muito alavancar as vendas dele. Eu falei, eu vou lá te ajudar, você é da minha família e tal, eu vou te ajudar. Aí eu lembro que, tipo assim, com um mês de trabalho, só eu, sozinha lá. Aí ele alavancou muito as vendas, tipo, só com produção de conteúdo pro Instagram. E aí ele falou, teve muito resultado, eu quero que você faça isso sempre. Quanto é que você me cobra aí? Me fala um valor aí. Aí eu falei pra ele. Só que nisso, da primeira vez que ela tinha feito, já tinha tempo já que ela tinha feito essa primeira vez. Sim. E depois, entre esse intervalo, né, que ela contou de aparecer o dono do Boteco do Camarão, né? Esse foi nosso primeiro cliente, que é cliente até hoje. Antes dele aparecer, aí eu já teve essa incidência de aí várias marcas falarem com o Lívia, aí eu falei, não é possível, agora a resposta tá aí, tá muito nítida. A demanda tá crescendo muito. Do nada. Deus tá mandando. Exatamente, amor, aconteceu isso aquele dia, eu fui pedir orações, logo depois você trouxe, e agora você já reparou quantas vezes você trouxe essa mesma dor? Aí ela nem tinha notado, né? Eu falei, pô, existe uma dor de mercado. Aí foi, agora você vai fazer o seguinte, você vai de fato, validar se é uma dor recorrente. Agora você vai começar a perguntar para as pessoas como é que é o marketing delas, se elas estão tendo resultado, qual é a deficiência, qual é a eficiência. E ela começou a sondar. Quando ela começou a sondar, ela era unânime, todo mundo reclamando. Pô, já contratei uma agência e não tem resultado. Pô, já passei por inúmeros prestadores de serviço e ainda não consegue me atender como eu gostaria. Aí eu falei, amor, de fato, validamos uma dor no mercado muito latente. E principalmente porque Feira veio, né, de uma publicidade muito tradicional. Então nós temos agências muito boas e consolidadas no mercado, boas agências, só que muito tradicionais, né, da mídia off e afins. E ali na pandemia ficou muito latente a necessidade de transição das empresas no geral para o digital. Que foi onde a gente viu que era o principal dor do mercado, que estava muito latente. E aí
a gente decidiu colocar em orações de fato, se era isso a vontade de Deus, e de repente Deus começou a abrir as portas, e começou a aparecer mais pessoas falando, e aí a validação final, assim, foi eu entrar em contato e pedir pra Ívia pra cuidar do marketing lá. Aham. Aí a gente topou o projeto, falei, não, amor, então vamos rodar e vamos contratar mais 2 clientes. Vamos prospectar mais 2 clientes, né? Pra gente rodar uma espécie de MVP, Sim. validar o produto, validar o serviço, Sim. e ver se a gente conseguisse enquadrar. E assim a gente fez. Apresentou 2 propostas para 2 outros clientes, os 2 fecharam na Já era reunião. no meu meio, né? Que tava com demanda e já tinha falado com a gente. Sim. Aham. Só que os 2 fecharam na reunião. Foi assim, tudo muito fluindo a partir daí, Sim. sabe? Aquela coisa quando tudo flui. Tem aquela coisa de como se você estivesse empurrando a porta e a porta Fechada, é como se estivesse na travada. sua força, né? É como se fosse um peso, mas não, foi algo que Deus abriu, né? Deus foi trazendo essa leveza. E é muito legal porque quando a visão vem desse lugar do quarto secreto, como ela falou que você estava, desse lugar de oração, desse lugar de visão de Deus, o sustento vem dele também. Então, o seu apoio vem dele também, porque se Deus deu a visão, ele sustenta. Se Deus deu a visão, você tem onde se sustentar. Você não se sustenta só na sua ideia, você não se sustenta só na sua mente racional, mas você começa a se sustentar na visão que Deus deu. Extraordinário ver que veio desse lugar, do seu quarto, veio desse lugar onde Deus foi abrindo as portas aos poucos e vocês foram percebendo, veio convicção do Espírito. Qual, assim, que você vê assim no mercado, que é o seu principal diferencial dentro da maneira como você lida com o marketing e você eleva o valor percebido daquele negócio para todo mundo que vê? Qual é o seu principal diferencial nesse sentido assim que você leva? Com esse cliente específico, né, ele já tinha uma notoriedade de mercado. Então, Sim. todo mundo sabia que o produto era muito bom. Então, já estava validado. Margem, a localização, tudo perfeito. Sim. Mas ele faltava, que a gente falava, né, a virada de chave. Sim. Que era esse posicionamento no digital. Que era a produção de conteúdo. Que muitas marcas não estavam olhando para esse lugar, na época. Tem E aí- quantos anos isso? Tem 4. 2 anos. 2 anos e meio. 2 anos. 2 anos e meio. 2 anos. Que a gente abriu a mercado de fato tem 2 anos, só que ele começou justamente 6 meses antes da gente abrir mercado, que foi nesse MVP. Sim. E ele nunca tinha investido em produção de conteúdo. Nunca. Aham. Então, ele sempre ficou naquele estágio e já era realmente um lugar que as pessoas gostavam, enfim. Mas eu sabia que tinha muito potencial de crescer ainda mais. Na época, ele já fazia alguns posts estáticos, né, amor? Que é o que a gente chama de card, de carrossel. Só os cardzinhos ali. Mas faltava o conteúdo de humanização. Então, na época, eu cheguei lá no restaurante e eu identifiquei, principalmente, personagens que a gente poderia utilizar na comunicação. Se a gente estava falando de um restaurante, um boteco, que é uma coisa mais despojada, mais descontraída, a gente tinha que mostrar essa essência de quem chega lá consegue perceber, eu sou atendido dessa forma, os garçons são brincalhões, Sim. a comida é muito boa, aqui é muito divertido. Então eu queria passar essa essência que a pessoa tem quando chega no lugar na rede social. E uma das nossas veias, que eu sempre falo, é uma veia mais disruptiva, de trazer transições, de trazer falas diferentes, uma dinâmica diferente. Não só um conteúdo, poxa, olha que legal, a gente tem esse prato aqui. Não, fazer uma brincadeira entre os garçons, uma transição, mostrar os pratos. Então a gente começou a fazer esse trabalho e a, de fato, transparecer o que já tinha presencialmente, só que agora na rede social. Qual foi o trabalho que vocês fizeram que foi mais inusitado, assim, que vocês tiveram uma empresa que veio, assim, que foi mais diferente, assim, foi mais, não sei, curioso, digamos? Teve um recente, na verdade a gente começou esse trabalho ano passado, final do ano passado, que foi com a Friga, né? Sim. Que é uma loja de São Paulo, que eles estavam só no e-commerce, só no digital. E aí eles chegaram pra gente com um desafio de ajudá-los na inauguração da primeira loja física. Eles já tinham muitos anos de mercado, só que sempre, ó, pra tu ver como é diferente, né? Lá em São Paulo eles já tinham um fortalecimento muito maior no online. Sim. E eles queriam agora... 100% online, né? 100%. A loja era 100% online. 100%. E aí eles chegaram pra gente com o desafio de fazer o lançamento, junto com eles ali, da primeira loja física. E eles chegaram pra gente, primeiro, né, os donos relataram. Primeiro porque eles viram a nossa postura
já da cultura interna da empresa. Então, olha como isso é Muito bom. diferente. Eles disseram que chegaram A no nosso cultura Instagram. vende. A cultura vende muito. Eles falaram que chegaram no nosso Instagram e aí viram, poxa, esses caras produzem conteúdo pra eles mesmos. E tá funcionando. Eles tão diferente da maioria das pessoas, de outras agências. Gostamos do trabalho deles. Aí eles chegaram pra gente com essa demanda e falaram, olha, a gente quer fazer esse lançamento de uma forma diferente. A gente quer impactar as pessoas. E aí a gente foi, né, estudando, vendo de forma estratégica como a gente poderia fazer isso. Um dos pilares é que a dona, Gisele, ela é a cara da marca e ela é a persona perfeita da marca. É uma marca de Confioé e vende principalmente para mulheres 45+. Sim. E Gisele, a dona, ela não aparecia na marca. E a gente Ela era persona, mas não era a cara. não era, Aham, entendi. era tipo assim, a pessoa perfeita Pra aparecer. pra comunicar, pra aparecer. É. Então essa foi a primeira dor que a gente identificou e falou, vamos explorar isso aqui. E a gente começou a produzir uns conteúdos com ela bem diferentes, dinâmicos, mostrando, rodando em São Paulo, e aí fazendo os spoilers. A gente sempre gostou muito disso, né? De trazer para os lançamentos uma saga de spoiler, sem a pessoa saber antes, mas gerar aquela curiosidade. Dá um pouquinho, suspense. um mini spoiler, Dá um depois outro spoiler. Isso. Aham. E a gente começou a fazer isso com eles, e aí foi um sucesso. Tanto que logo depois eles vieram pra ficar fixo com a gente, como clientes. Sim. E foi bem desafiador também, porque foi uma marca muito grande, Sim. chegou de outro lugar, a gente não tava com eles presencialmente, então a gente tinha que fazer tudo à distância, né? E mesmo com pouco tempo de mercado, a gente fez um excelente trabalho. Sim, e é talvez mais desafiador e inusitado por ser um escopo diferente do que a gente está acostumado, que até então era majoritariamente empresas regionais, né? Justamente porque hoje a gente entrega a parte de audiovisual, gravações, então, por questão de geolocalização, a gente dá prioridade para empresas regionais. Nacional. Né? Nacional e não era nem um pouco perto daqui de Feira, né? Sim. São Paulo. Então, um escopo de entrega diferente, mas que tinha a ver com o que a gente já fazia, que é conectar. Pô, ela estava lançando uma empresa física e nosso core business é no digital. Talvez fique confuso, mas apesar disso, eles sabiam da importância que o digital tinha de impulsionar esse lançamento no físico. Então a gente pega o marketing de influência, que era um pilar fortíssimo deles, e potencializa no lançamento, gera esse storytelling de lançamento, traz identidade para a marca, porque pessoas compram de pessoas, não de marcas, né? É verdade. Descobriram o valor que isso tem, né? Aí teve aquela coisa reversa, que às vezes a pessoa, quando tava um CEO, às vezes não queria nem aparecer, né? Queria aquela vida mais off e tudo mais, mas é muito importante hoje, revoluciona bastante, assim, o poder que uma marca tem de influenciar, de conectar com o público, e aí foi muito bacana esse projeto, foi muito bacana mesmo. Quais são os desafios e como vocês lidam com esses desafios sendo um casal trabalhando junto? Onde eu sou fraca, ele é forte, e onde ele é forte, eu sou fraca. Muito bom. E dessa dinâmica de casamento, a gente também traz isso para a empresa. E é por isso que funciona. Onde eu não sou tão boa, ele é muito bom. E onde ele não é tão bom, eu sou muito boa. E aí a gente junta e consegue ter resultados muito bons. Né? É a mesma dinâmica do casamento, né? Onde o homem tem seu papel madeira do interior, papel bem definido. Aquele papel de liderança, de provedor, da cabeça do lar, sacerdote, né? A gente acredita muito nisso. E aí na empresa é a mesma coisa. Eu tenho expertises diferentes de Lívia, tenho mais essa visão da gestão do negócio, de cuidar de pessoas, fazer a gestão do time, implementar uma cultura forte. E aí, Lívia, muito inteligente e muito sagaz, assim, na parte da comunicação, né? Parte da criatividade, ideias diferentes. Ela vem como o rosto da N1, né? Nosso comercial, hoje equilibrou mais, mas no início era 100%. Vinha do posicionamento e de como Lívia já era vista no mercado como referência de comunicação, né? Então isso fez toda a diferença para a gente alavancar a N1 e crescer na velocidade que a gente veio crescendo, chegando no mercado. Então é muito bom. Poderia falar que é um desafio, né? Porque a gente está muito próximo o tempo todo. E se não souber separar, ter maturidade, de ter uma reunião de negócios e saber... E principalmente, né, amor? Eu acho que a gente
no início até se bateu um pouco nisso, mas depois que a gente aprendeu, e aí uma dica para quem empreende junto aí, é saber respeitar. O respeito, que é, em primeiro lugar, não só no relacionamento, na empresa, mas vem como pilar número 1 da nossa cultura de vida, assim, é o respeito e o amor. Então, se existe isso, e você respeita os limites, respeita o que eu faço, eu respeito o que ela faz como autoridade. Poxa, se ela é melhor que eu em certos pilares e ela vai definir aquilo, né? A última palavra vai ser dela naquilo e vice-versa. Então esse respeito, de saber ter uma reunião de alinhamento, nós vamos alinhar isso aqui, como a gente precisa no relacionamento, né? A gente também tem papel de sócios aqui, então isso é muito importante. E além disso, é muito bom compartilhar do negócio com uma sócia que eu compartilho a vida. Então, não teria como arrumar um sócio ou uma sócia melhor, né? Que tem mais alinhamento, mais, né? Meu Deus. Não só confiança, mas tem alinhamento de propósito, né? Porque sociedade é casamento, cara. Sociedade é casamento. E quando a gente... Para ter um casamento, precisa ter alinhamento de propósito. Então, quem melhor para ter um alinhamento de propósito que a minha esposa? Quais foram os erros que vocês tiveram nesse processo que vocês aprenderam com eles? Inclusive, João, a gente quase teve uma crise no nosso casamento. Provavelmente a gente não estaria nem com a empresa, nem casados hoje. Né, amor? Nossa, verdade. De fato, esse foi um grande desafio, assim, pra gente, porque a gente lançou N1 no nosso noivado. Então, na viagem de noivado, a gente lança N1, a gente volta da viagem num domingo e a gente casa na sexta-feira. Ou seja, a gente abriu a empresa junto com o nosso casamento, praticamente. E aí, é uma fase tanto de lua de mel, digamos assim, né? O casal tá apaixonado, o casal tá se ajustando, como você disse, se conhecendo. Só que isso tudo veio com uma nova empresa nascendo, num nicho novo e com N desafios, porque transição de carreira minha e, consequentemente, impacto em rotina, impacto em renda familiar e transição de carreira de Ívia, que ainda teve isso. Bem, nessa época, a gente também converteu nessa época, a gente vinha no relacionamento com Cristo, como eu falei, eu sou de berço cristão, mas a gente decide se batizar, ou seja, a construção de uma nova empresa, transição de carreira minha, transição de carreira dela e a gente novo convertido. Muita coisa nova, né? Novo casamento. Então, isso foi um desafio. Sim. Um desafio, nós muito novos, né? A gente casou, a Lívia tinha 20 anos, eu tinha 23, então os dois muito novos, mas quando Cristo está no centro, ele sempre vai fazendo as coisas como tem que ser. E aí todo esse processo fez com que a gente se fortalecesse, claro, mas foi muito difícil. Foi muito difícil no início, principalmente porque essa transição veio de um relacionamento que a gente teve de namoro, um relacionamento muito bom. Uma condição financeira muito confortável, 2 jovens, ganhavam super bem os dois, então a gente se conhece, viajava todo mês, tinha um tempo de qualidade pra caramba juntos, então, e quando a gente casa, começa todo esse processo em que a gente tem que se doar para a empresa, se doar na parte financeira, e isso tudo impactou muito. Então, foi um momento em que eu trabalhava das 5 às 10 da noite, quase todo dia. E aí, cara, acho que o melhor conselho que eu posso dar é o nosso testemunho. E o que é esse testemunho? Com toda essa nova demanda, eu comecei a empenhar todo o meu tempo, todo. Trabalhava literalmente, desde a hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir. E isso fez com que o tempo de qualidade que a gente tinha já não existisse mais. O tempo de qualidade com Deus. Então eu comecei a abrir mão dos meus devocionais, comecei a ir só frequentar culto de domingo, né? E meu papel como cristão mesmo, como sacerdote, foi deixando de lado. Aquele relacionamento incrível do namoro tava num reflexo de tipo assim, aquela coisa, casou e aí tudo mudou. E de fato muita coisa mudou, só que principalmente esse equilíbrio das coisas. E aí, João, eu aprendi que quando a gente tenta levar tudo na força do nosso braço, que é um pouco do que você trouxe no início, né? Que a gente tira Deus do centro, as coisas, todas as outras desequilibram. Então aí nossa vida financeira começou a desequilibrar,
nosso casamento começou a desequilibrar, nosso relacionamento com Cristo desequilibrou. Deus nos deu um presente e a gente usou desse presente para colocar o presente no lugar dele, sabe? E aí, cara, começou um processo de deserto. Então, nesse processo de deserto, a gente começa a reestabelecer as coisas. E aí eu entendo isso muito pela sabedoria da minha amada esposa. A mulher tem um papel fundamental na vida de todo homem. Sim. E glória a Deus pela vida dela, porque ela com muito amor, nem sempre tanto amor assim, né? Às vezes puxão de orelha, umas revoltas, mas às vezes a gente precisa dessa energia também, né? E com muito pra amor. Consertar alguma coisa. Com certeza. E sem dúvidas, muita sabedoria de Deus, assim, me trouxe de volta pro eixo, porque me cobrava, né? Esse tempo de qualidade, esse tempo com Cristo. E eu cego num ponto de eu falar assim, não, amor, isso aqui é necessário. Sabe aquela coisa que a gente fala, não, isso aqui é necessário. Só que isso não é verdade, é uma mentira que eu contava pra mim mesmo. E aí Deus incomoda isso através dela no meu coração. E aí, João, eu aprendi depois disso, que esse é o melhor conselho que eu dou, é entregar as coisas, todas as coisas na mão de Deus. Não, eu preciso trabalhar mais, eu preciso de mais tempo, eu preciso correr mais, eu preciso agora de menos tempo na família. Não, agora o tempo que eu tinha com Deus eu vou tirar e vou botar na empresa. Não funciona assim, porque a ordem das coisas mudam. E aí, ele trouxe de volta pro eixo. Então eu entendi isso, reequilibrei as coisas, voltei a dedicar mais tempo para Deus. Em segundo lugar, mais tempo pro meu casamento. Em terceiro lugar, aí sim, um bom tempo para a empresa. Claro que hoje eu ainda trabalho muito, mas o equilíbrio das coisas foi restabelecido. Como trabalhando menos tempo, ele começou a nos abençoar muito mais. Por quê? Talvez se ele abençoasse naquele momento em que nosso coração estava em outros lugares, aí eu acredito que a gente cresceria com o coração onde ele não queria. Sim. E então a gente colocou a gente no deserto, tratou o que ele tinha que tratar, estabeleceu o que ele tinha que estabelecer, e a partir do momento que a gente confiou e reorganizou as coisas, aí as portas da N1 abriram muito. O conselho seria esse, de fato trazer Cristo para dentro do negócio, porque nessa questão de cultura, costumo falar que a cultura é sempre a extensão do CPF para o CNPJ. É verdade. Então, é impossível. Sua empresa parece com você, né? É o meu reflexo, é o meu reflexo, o reflexo de Lívia. Então é impossível não refletir. E aí a gente começou a, de fato, trazer Cristo para o negócio e consagrar tudo a Ele. Se eu vou fazer uma reunião, eu consagro a Ele. Se eu vou fazer uma contratação, a gente consagra a Ele. Se a gente vai tomar uma decisão, Ele é nosso consultor, como você falou, Ele é nosso senhor, nosso CEO, nosso diretor, nosso consultor. E a partir daí, tá sendo bênção e tudo mudou. A gente entender que mais importa o Deus da bênção do que a bênção, vira o jogo, porque a gente entra num kairos de Deus. E não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. E o tempo de Deus, ele é muito melhor e ele é um tempo que surpreende a gente porque não faz sentido. Adão, quando estava dormindo, a esposa dele aparece, porque Deus fez a esposa enquanto Adão dormia. Enquanto Adão dormia, Deus operava. Enquanto Adão nem existia, Deus já tinha feito todo um jardim pronto para Adão chegar e para construir junto com Adão. Quando a gente ama mais o Deus das bênçãos do que a bênção, o nosso peso é como você falou. O peso diminui, a gente tem sustento e a gente tem uma vida que tem a paz que excede todo o entendimento. Jesus tinha 5 pães e 2 peixes. Ele olha para os 5 pães e 2 peixes, dá graças a Deus, agradece a Deus, obrigado pelo que eu tenho, e a multiplicação acontece. Para finalizar, eu quero que vocês mandem uma mensagem que tem poder de transformação. Vocês acreditam que tem poder de transformação na sua vida e na vida também de quem está assistindo aqui. Trazendo um pouco desse cenário, né, que a gente passou do deserto e de estar vivendo esse momento do Kairos, como o João falou, com Deus. Eu acho que o mais importante que a gente tem aprendido nessa caminhada é o reconhecimento. Reconhecer que somos falhos e que somos dependentes, primeiramente, de Deus, completamente dependentes dele. É como um peixe longe do mar. Não tem como, ele morre, a gente precisa dele. Segundo, de uma pessoa que nos apoie, que seja o nosso conselheiro, que seja o nosso braço, porque sozinhos a gente não consegue. E terceiro, de outras pessoas, de um time. Hoje a gente aprendeu mais do que nunca também a valorizar as pessoas que estão com a gente, que trabalham com a gente.
porque com certeza a gente não estaria onde chegamos sem eles. Assina embaixo e a minha mensagem é: tem um Jesus na cadeira de CEO, vou usar a metáfora aí. Ele é nosso maior conselheiro, nosso maior exemplo. Tragam ele para dentro dos negócios de vocês ou dos negócios que vocês planejam fazer, porque com ele, apesar das dificuldades, a gente já tinha colocado ele no negócio, mas a gente passou por dificuldades, só que ele nos traz sempre de volta para o eixo, ele nos mostra o caminho de volta para casa, nos recebe, nos perdoa, e com ele tudo é mais fácil, tudo faz sentido, tudo é melhor. Muito bom, eu acredito que cada uma dessas palavras, dessas histórias, tudo aqui que a gente passou, tenho certeza que vai agregar muito na tua vida, mas não deixa esses insights que veio para sua cabeça só na sua cabeça, põe em prática, coloca em prática mesmo na tua vida e que você seja um bom mordomo de tudo aquilo que tem nas tuas mãos. E se você quiser conhecer mais da N1, quiser conhecer mais da Lívia, do Matheus, segue a N1 Company, porque tem muita coisa legal lá.